pessoal, hoje nós iremos falar sobre música barroca. De início, o termo barroco era usado para designar a arte e a arquitetura do século XVII, caracterizados pelo emprego excessivo de ornamentos. Mais tarde, o termo também passou a ser usado pelos músicos da época, para indicar o período da história da música que vai do aparecimento da ópera e do oratório até a morte de Johann Sebastian Bach. Bom, vamos falar um pouco então da ópera. A ópera, se a gente for analisar hoje, dando uma definição atual, vamos pensar num musical, né? A ópera é um grande musical, um teatro onde os atores, seriam cantores e interpretavam a história toda cantando. Tinha os figurinos, tinha a orquestra que acompanhava. No começo do barroco era uma orquestra menor, acompanhavam esses cantores que eram os atores, que passavam aquela mensagem de todas as histórias, normalmente contando algumas lendas, mitologia grega. A primeira grande ópera que se tem registro é o Orfeu, de Cláudio Monteverdi. Cláudio Monteverdi é considerado o gênio que fez florescer definitivamente esse estilo no período barroco. Certo, pessoal? Outro estilo que eu falei, além da ópera, é o oratório. O oratório era quase uma ópera, quase igual a uma ópera, e a única diferença do oratório para a ópera é que no oratório as histórias eram retiradas da Bíblia, eram textos bíblicos e pareciam muito com a ópera no início. Depois de um tempo, o oratório passou a ser apresentado só em igrejas, dentro de igrejas e em salas de concerto. No período barroco é que se concretiza o sistema tonal. Muito bem. No início, nós tínhamos só as notas que eram usadas, as notas musicais, desde o início dos estudos de música, que vem desde Pitágoras, e passando depois pela Idade Média, foi usado um sistema modal, que você tinha só as notas, as 7 notas, e a partir delas você fazia a sua diferença na música a partir da nota que você começava, terminava, a partir da sequência de intervalos. Bom, se formos falar a partir do século XI, onde o monge Guido d'Arezzo nomeou as notas, nós temos as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e as músicas ficavam por aqui. Depois, quando a textura musical deixou de ser só monofônica e passou a ter as combinações e criando assim a polifonia, certas combinações de notas que não ficavam boas exigiam uma forma diferente de tocar. Então os músicos começaram a alterar a sonoridade. Pegavam uma nota e tentavam subir um pouco a sua afinação, e quando eles faziam isso, para sustentar um pouco mais alto, eles chamaram essa forma de alterar, sustentando um pouco mais alta a nota, foi chamado de sustenido. E quando a nota foi abaixada, se chamou de bemol. E com essas alterações das notas, que aí nós deixamos de ter só a nota, as notas musicais Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e todas as notas tiveram as suas alterações, sustenidos e bemóis, que foram sendo ajustados, aí nós chegamos ao tonalismo e as tonalidades em geral, Dó maior, Ré maior, Dó menor, Ré menor. Então, nós vamos falar agora sobre Johann Sebastian Bach, que é o grande nome do período barroco. Para dar um exemplo disso, antes de começar a falar sobre Bach, eu vou falar primeiro de uma composição de Bach que ele fez por esse motivo, por causa da tonalidade.
ele compôs uma obra chamada O Cravo Bem Temperado. Os instrumentos passaram a ter um som fixo, porque antes tinha uma alteração entre essa nota que eu falei para vocês, que subia um pouco, e essa que descia, o sustenido, o bemol, até que se conseguiu fechar numa nota fixa. Agora eu vou tocar para vocês um trecho do prelúdio número 1 de Bach em Dó maior. No período barroco, nós temos grandes nomes, grandes compositores. Mas na nossa aula de hoje, iremos falar sobre Johann Sebastian Bach, ou somente Bach, como muitos conhecem. Gênio da música barroca, gênio da história da música, um grande estudioso. Para vocês terem uma ideia do seu esforço e dedicação, ele, sabendo que haveria um festival de músicos que tocavam as teclas na época, que eram tocadas a partir do instrumento chamado cravo, que é um antecessor, né, do piano, ele foi a pé assistir esses músicos. Andou 320 quilômetros a pé para assistir. Hoje, a gente reclama se a gente pegar um ônibus e o motorista parar 10 metros antes ou depois do nosso ponto, né? E ele andou 320 quilômetros para assistir, e assistiu Buxtehude, um músico, um virtuoso do cravo na época, e aí ele ficou fascinado. Estudando, tocando, compondo, foi músico de cortes alemães e da igreja também. Foi músico de igreja. Naquela época não era mole, não era molezinha trabalhar como músico de igreja. O cara tinha que tirar os textos da Bíblia, compor a música, né? Acertar tudinho, escrever para os cantores, escrever para o seu grupo musical, fazer cópia para todo mundo, ensaiar e tocar toda hora. Porque hoje nós temos gravação. Antes não tínhamos gravação das músicas, gravações. Você, no momento que você fosse ouvir a música, teria que ter algum músico tocando, alguém teria que tocar. Então, além disso tudo. E depois, todo o ciclo novamente. Bach compôs uma obra enorme e belíssima. Ele compôs mais de 200 cantatas. Cantatas também são músicas religiosas, um pouco como se fosse um oratório mais simplificado, né? E a cantata que eu vou mostrar para vocês agora é a cantata número 147, Jesus, Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach. Vamos lá, pessoal!
Características importantes desse período. Nesse período, os compositores trabalhavam as melodias, né, que seriam as vozes mais agudas, e também a voz mais grave, que iria acompanhar essa melodia, que é chamado de baixo contínuo. Era um som agudo com um som grave. E esse baixo acompanhava toda a melodia. Entre essa voz aguda e esse baixo grave, o baixo contínuo, começou a ser usado, né, e trabalhado o acorde, que ficaria no meio entre a melodia, som mais agudo, e o grave do baixo contínuo. Esse acorde, que seria feito no cravo, né, o músico cravista, né, faria esse acorde. Como que funcionava? Normalmente o compositor dava o baixo, a nota do baixo. E às vezes ele colocava uns sinais, uma numeração, que ajudava ao músico que fosse fazer os acordes intermediários ali, as notas intermediárias, para que pudesse fazer um acompanhamento. Era um pouco improvisado, então dependia da capacidade de entendimento, de harmonia, da técnica de quem ia acompanhar para fazer o acorde certinho. Porque o que ficava escrito era aquele baixo contínuo e a melodia. E ali no meio, o acorde. E aí depende da capacidade do músico. Essa era uma forma de composição usando esses elementos. Uma forma também musical da época, que foi muito desenvolvida por Bach, esse gênio da música, foi a fuga. Funcionava da seguinte maneira: esta composição, você tinha as vozes, né, que iriam executar essa música, e quando o compositor escrevia, ele escrevia uma melodia, e essa mesma melodia do tema seria repetida pelas outras vozes no decorrer da música. Como se fosse uma perseguição ali. Começava a melodia sendo tocada e aí logo a outra voz começava a repetir essa melodia. Então, resumindo, a fuga, que foi uma composição onde Bach foi um gênio, funcionava com essa imitação. Outra característica importante dessa época é que passou a se usar como base das orquestras que começavam a ser formadas nessa época, o quarteto de cordas. Começou a se usar mais o violino, então você tinha o contrabaixo, que era o som mais grave, naquele maior, depois o violoncelo, depois a viola e o violino. Então essa família das cordas, né, o quarteto de cordas, começou a ser muito usado no período barroco. O período barroco termina com a morte de Johann Sebastian Bach, em 1750. Uma curiosidade é que a obra de Bach só foi descoberta 100 anos após a sua morte, já no romantismo. E como era a característica do romantismo, pegar algumas composições, né, antigas e colocar melodia, fazer um arranjo diferente, né, eles pesquisavam as suas músicas, faziam músicas inspiradas em lendas, em livros, poesias, em quadros. Tem um compositor chamado Gounod que usou o prelúdio número 1 de Bach, que eu toquei um trecho na nossa aula de hoje, e ele colocou uma melodia e escreveu a Ave Maria, que muitos conhecem, né? Essa composição de Gounod, mas toda a base é em cima do prelúdio número 1 de Johann Sebastian Bach, que era muito comum se usar músicas, né? Usar alguma composição já pronta e colocar uma melodia nesse período romântico. Bom, falamos então do barroco, vamos encerrar a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima.